Eu estou em crise. Estou em crise porque os super-heróis estão doidos. Vou contar. Fui assistir, já dei a sua oportunidade de você ir lá ver o Vingadores. Irmãos, esse mundo está louco, irmãos. Ninguém mais sabe quem é quem. O Thor de cabelo curto. O Capitão América está parecendo o Falcon. Quem teve Falcon aqui? Levanta a mão. Não. Coisa está virada, irmãos. Está virada. Pior, eu voltei arrasado para casa. O Hulk amarelou. Irmão, quando chega no ponto que o Hulk amarelou, daí é o fim. Bem, não vou contar mais nada. Pastor, o senhor está contando isso aí só diversão? Não, porque hoje nós vamos falar sobre identidade. Nós vamos falar de uma identidade superior. Na realidade, pastor Carlos Marcelo está pregando a minha palavra desde a manhã. Eu não estava aqui, eu estava em Chapada, mas fiquei sabendo, conversando com os filhos sobre a palavra, bem edificante hoje cedo. Estávamos lá no nosso trabalho, na nossa congregação também, foi um momento muito bom. Mas eu não quero simplesmente falar da restauração da nossa identidade, haverá um tempo para isso, em algum momento. É porque nós perdemos de foco, muitas vezes, a identidade de a quem nós servimos, e esquecemos na totalidade quem é verdadeiramente esse Deus que nós servimos. Augusto Cury disse: há muitos anos me pergunto quem sou. Quanto mais me pergunto, menos sei quem sou. O que penso que sou, não é o que sou. Esse é um dos homens que mais escreve a respeito de se encontrar na vida, de ter metas claras, de identidade. E muitas vezes é assim que nós vamos nos encontrando, perdidos na nossa identidade, talvez ainda sendo um arremedo daquilo que eu pensava que realmente eu era. E a gente vive em um tempo de tanta confusão. A gente vive um tempo de pessoas sem afirmação na sua identidade, pessoas confusas em relação ao que estão vivendo e ao que desejam para a sua vida. Eu penso que existe apenas um caminho de volta: nos encontrarmos em Deus. E quando nele estivermos, restaurados na nossa identidade, refletindo a real imagem de Deus, teologicamente simbolizada como imago Dei, a imagem de Deus refletida em nós. É só quando a gente chegar nesse ponto de íntima comunhão com Deus, é que a gente vai poder também se reencontrar na vida. Para uma geração perdida, para uma geração de relativismos, nós precisamos de um ponto absoluto na nossa história, e esse ponto é Deus. E eu gostaria de iniciar essa palavra a gente cantando um cântico. Na hora da ministração da oração, esse cântico começou a ser tocado, e ele fala de um nome tão precioso, ele fala de um nome tão poderoso. E quando a gente pronuncia esse nome em fé, quando a gente tem a dimensão do que esse nome significa, parece que as coisas naturalmente vão se colocando no seu lugar. Eu quero convidá-lo a se colocar em pé, a declarar o precioso e doce nome de Jesus. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz
só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Você pode declarar esse nome de duas maneiras: um nome poético, um nome histórico, mas você pode declará-lo de forma pessoal e íntima. Você pode dizer: o teu nome é Jesus, e eu sei quem verdadeiramente o Senhor é e o que o Senhor representa na minha vida. Simbolicamente, se você tem liberdade para fazer isso, coloque a mão sobre o seu coração e diga: Jesus, que doce nome, que enche de paz o meu coração. Você pode declarar isso na melodia e na letra desse cântico. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. glórias sejam dadas ao seu nome. Se você pode aplaudi-lo e dizer: Jesus, eu te amo. Esse é o nome. Glórias sejam dadas a Deus. Você pode assentar-se. Eu sou. Essa é a grande afirmativa bíblica que nós temos. Há uma palavra que eu gosto muito, que está no livro de Apocalipse, no capítulo 4, quando João é chamado acima a ver o trono, e João estava numa condição desfavorável, e talvez João, ali na ilha de Patmos, tinha motivo para estar esmurecendo em sua fé, já de idade, com a saúde provavelmente debilitada, sofrendo maus tratos, exilado. Ele tinha talvez motivos para dizer: as coisas não estão boas. Então diz o texto que há uma voz no céu que diz: sobe aqui e veja as coisas que vão acontecer. Mas antes de ver as coisas que vão acontecer, a visão que João tem na ilha é a visão do trono. E aqui eu gostaria que você depois anotasse na sua Bíblia esses versos do início do capítulo 4 do livro de Apocalipse. E ele diz: eu vi um assentado no trono. Queridos, não há um outro. Quando nós falamos em batalha espiritual, preste atenção, quando nós tratamos batalha espiritual, nós não podemos tratar como uma guerra de iguais. Nós não podemos ter a percepção na batalha espiritual de um Deus que está lutando contra as forças do mal em pé de igualdade, até mesmo com algum risco de perder essa batalha. Na categoria Deus só há um. Satanás, seus anjos, tudo que ele possui, não entra nessa categoria. Não há um semelhante. Essa é a visão que Moisés tem. Agora eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 3, versículo 13 a 14. E a palavra do Senhor diz: Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser:
o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? O que eu lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E é isto que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Eu sou o que sou. É dessa expressão que o nome de Deus então passa a ser citado nas Escrituras. Nós chamamos de tetragrama, 4 letras que formam o nome de Deus, que durante a composição das Escrituras não recebeu nenhum tipo de vogal. Lá na frente, quando a língua hebraica é uma língua rústica, é uma língua antiga, uma das primeiras a serem sistematizadas, e ela foi criada sem um sistema vocálico. Mas lá na frente, para que as gerações não perdessem a pronúncia das palavras, a pronúncia correta das palavras, foram inseridos alguns sinais, chamados sinais massoréticos. E esses massoretas, esses que fizeram os sinais vocálicos da língua, porque não tinha o A, o E, o I, o O, o U, da maneira como nós conhecemos e pronunciamos. E como a pronúncia estava sendo perdida, toda a língua hebraica, todas as palavras hebraicas receberam a vocalização. Todas, exceto uma, o nome de Deus. É por isso que, sem conhecer claramente a língua, uns chamam de Javé, outros de Jeová, né? É o mesmo nome, mas como a gente não tem corretamente a vocalização, elas não receberam as vogais para que a pronúncia fosse mantida, né? O nome muito utilizado, Yahué, alguma coisa nesse sentido, mas esse tetragrama, essas 4 letras, elas não foram vocalizadas, porque era proibido, era de toda a escritura a mais sagrada. Haviam 2 tipos de escritores bíblicos, aqueles que nós chamamos de deuteronomistas e aqueles que nós chamamos de cronistas. Os cronistas são os mais liberais, quando estão na redação, mas os deuteronomistas são aqueles mais radicais. Deles diz a história que ao escrever o nome de Deus, mudavam a pena, usavam uma tinta especial e escreviam essas 4 letras com o nome de Deus. Essa é a raiz da palavra Yavé. Eu sou o que sou. Talvez não exista declaração mais absoluta e ao mesmo tempo mais ampla do que essa. Essa declaração é feita a Moisés num ambiente diferente. Moisés está num lugar que é chamado de Terra Santa, de lugar santo, e ali há uma sarça, há um espinheiro, um tipo de planta do lugar. E a palavra de Deus diz que havia o fogo na sarça, e a presença de Deus estava ali, e a sarça ao mesmo tempo não se consumia, não se queimava. Havia fogo, mas não queimava. Não há figura mais propícia para nós entendermos 2 conceitos teológicos a respeito de Deus. E me desculpa se nesse primeiro momento há tanta informação teológica, mas elas são tão necessárias. Pastor Carlos Marcelo já falou dessas 2. A transcendência e a imanência. A transcendência é esse Deus poderoso, esse Deus soberano, esse Deus acima de todas as coisas, esse Deus que reina sobre o céu, sobre a terra, esse Deus criador de tudo. A transcendência de Deus fala deste lado de Deus. Mas a imanência de Deus fala de como todo esse poder, de como todo esse vigor, toda essa força, toda essa energia que está em Deus, ela entra e permeia a história humana. Transcendência e imanência estão ali representadas na figura da sarça ardente. Quantas palavras com R para dificultar o sul-mato-grossense? Espinheiro que pega fogo, fica melhor para mim. Porque ali você vê a presença da glória, num ambiente
humano e físico. Esse é o Deus que se revela de uma maneira tão clara a Moisés e diz: olha, eu não sou Deus dessa hora, eu sou Deus lá de Abraão, de Isaac, de Jacó, eu sou Deus dos teus antepassados, eu sou esse Deus, eu sou o Deus do povo. Mas Senhor, nós precisamos colocar um nome. Por que Moisés pensa assim? Porque ele estava numa cultura que os deuses tinham nomes e tinham representações. É por isso, queridos, que Deus lá na frente vai tirar qualquer possibilidade de ser iconizado, de ser representado com algum tipo de figura, de escultura, porque nada que a gente possa fazer é capaz de representar a grandeza de Deus. E ele diz: a única coisa que você vai dizer a meu respeito, eu sou o que sou. O que Deus está dizendo para Moisés é: diga ao povo que um Deus absoluto, que não pode ser comparado a nada nessa terra, é esse o Deus que está falando com você. Queridos, é importante nós entendermos isso, porque não é apenas, não trata-se apenas de conceitos teológicos que possam enriquecer de alguma maneira o nosso entendimento, mas essa é a própria expressão da convivência de Deus com você. Ele é o Deus que está assentado no trono, que tem todo o poder, mas é o Deus que ouve a sua oração no seu quarto de oração, de escuta. É esse Deus que está lá. Mas quando todos estamos cantando aqui, cada um com a sua voz, uns afinados, outros não, mas cada uma das nossas vozes chega diante do teu altar, traduzidas: eu conheço essa voz, eu conheço o som desse adorador. Enquanto estamos todos orando juntos, Ele sabe individualmente do que se trata e sabe o peso. Essa figura de Moisés conversando com Deus diante da sarça, quando Deus diz a Moisés: eu ouvi o clamor do povo, e ele vai dizer: eu desci. Esse é o Deus que tem o poder todo sobre a sua mão, mas que ao mesmo tempo se compadece e desce. Essa revelação, ela é tremenda, mas ela não é a única. Deus não faz apenas questão de deixar claro para Moisés e para os seus seguidores de que Ele é o único Deus, de que Ele é Deus, de que Ele é uma força tremenda, mas Ele ainda, vez após outra, diz: não há nenhum outro. Deuteronômio 4:35: tudo isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus e não há outro além dele. 1 Samuel 2:2: não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha como alguma como o nosso Deus. Isaías 45:14 diz: eles se inclinarão diante de vocês e implorarão a você dizendo: certamente Deus está com você e não há um outro, não há nenhum outro Deus. Não há. Nós não estamos falando aqui de um panteão com um Deus maior. Nós estamos falando de um único e soberano, poderoso Deus. É dele. É Ele que decidiu se relacionar com você, mesmo que de antemão soubesse de que nós, por vontade própria, nos afastaríamos. Mesmo sabendo, mesmo contando com a nossa escolha, Ele nos criou, porque vale a pena cada adorador que se aproxima livremente para manter um relacionamento. Por isso que quando Deus, esse ser transcendente, esse ser glorioso, esse Deus cujo não há um outro que possa ser semelhante, decide criar o homem, diz: façamos dele o quê? A nossa imagem e semelhança. Imagem e semelhança são dos atributos divinos, aquilo que Deus compartilhou conosco. Imagem, o poder de refletir totalmente a sua glória, a sua expressão de vontade. Semelhança, porque podemos correspondê-lo. Deus criou a mim e a você com um único propósito:
de que eu, Eli, singular, não há nenhum outro igual. Você nunca ouviu por aí um gordinho andando com 2 pares de havaiana colado, né, na cabeça. Você pensa que é orelhas, né? Mas são pares de havaiana que eu já deixo preparado para ir na praia. E ele diz, é dele que eu vou ter um som totalmente diferente de qualquer outro. É essa voz que pode me adorar como nenhum outro pode fazer. Eu quero me relacionar, e mesmo que muitos possam virar as costas, vale a pena o som e o relacionamento de um semelhante que volte-se para mim e possa me entregar da sua vontade. Que não faça isso por instinto. Não faça isso simplesmente porque foi lhe colocado na vida rédeas curtas para que obedecesse, mas que espontaneamente, dentro do seu poder de decisão, pudesse voltar e me adorar. Esse Deus transcendente, em algum momento ele precisa fazer entender-se de uma maneira tão clara, tão expressa, que não houvesse dúvidas do seu coração e da sua intenção para conosco. E por isso que agora de Êxodo capítulo 3, eu gostaria de convidá-lo a vir para João capítulo 8. João capítulo 8, versículo 12. De novo, Jesus começou a falar com eles e disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. De novo, versões mais antigas, mesmo termo, novamente. Algumas versões, outra vez, mesmo conceito. De novo. Por que de novo? Porque de novo, Jesus diz e fala com eles dizendo, eu sou a luz do mundo. Você já ouviu alguém dizendo, eu sou? Jesus está reafirmando a voz do Pai. Jesus está falando de coisas absolutas da sua identidade. E no livro de João, eu quero que você me acompanhe em 8 declarações que Jesus diz, eu sou. Novamente ele vai lhes dizer, eu sou a luz do mundo. E essa declaração faz parte de um conjunto de revelações de Jesus a respeito de si enquanto Deus. Eu sou o pão da vida. Em João capítulo 6, 35, ele diz, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. E no 48 de João 6, continua dizendo, eu sou o pão da vida. Eu sou o alimento absoluto para a sua fome espiritual. Lembram do maná do deserto, que vinha através do ministério de Moisés? Pois é, já não mais o maná, o próprio Deus se tornou o pão que pode te alimentar. Eu sou o pão da vida, eu sou alimento para a sua alma, eu sou alimento para a sua identidade. Se encontre em mim, se alimente de mim, você não vai ter mais fome, você não vai, em outras palavras, ficar aí mendigando like. Você viu que geração doente, a gente posta e fica ali monitorando, de quantos likes nós vamos ter, e nós estamos assim excessivamente dependentes e carentes da aprovação das pessoas. Jesus diz, para com isso, sai dessa, eu sou o alimento que a sua alma precisa. Ele diz ainda no 12, que eu acabei de ler, eu sou a luz do mundo. Se ele é alimento, ele também é a direção. Aqui, ele está falando claramente de foco. E lembre-se, ele não está falando de luz elétrica, não é o conceito que nós temos de luz. Hoje pela manhã, um pouco para começar o culto lá em Chapada Grande, faltou energia, a gente fez o culto sem iluminação.
e talvez sem a luz aqui, a eletricidade, na realidade, a gente não vai poder contar com os instrumentos, a gente não vai poder contar com a projeção, nós vamos ter que nos virar de outra maneira para conseguirmos nos enxergar, porque a eletricidade, ela gera esse tipo de iluminação, não é a luz pela qual o Senhor está se referindo. Ele diz em algum momento: eu trabalho enquanto é dia, porque vem a noite, noite não dá para trabalhar. Por quê? Não havia o conceito de luz elétrica, havia o grande conceito da luz soberana do sol. E é dessa luz que ele está dizendo: vocês estão percebendo que enquanto é dia, a gente consegue fazer as coisas, a gente consegue executar as nossas atividades, a gente consegue trabalhar. Vocês percebem quanto sol é necessário para que a agricultura possa dar o seu fruto? Você percebe quanto o sol é importante para que os ciclos da vida possam acontecer? Pois é, eu sou essa fonte necessária na vida de vocês, eu sou luz do mundo. É claro que mesmo que haja o conceito da lamparina, em algum momento Jesus vai se comparar também a esse tipo de luz, uma luz mais artificial, provocada pelo tipo de calor ali da lamparina. E ele diz: olha, quando você acende uma lamparina, você não põe embaixo da mesa, não vai adiantar nada, você coloca alto para que ilumine todos os cômodos da casa. Mas em qualquer um dos conceitos, a luz vem como o ponto de direção. Ele diz ainda em 10, versículos 7 a 9, eu sou a porta. Então Jesus afirmou de novo: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem. Aqui ele está falando de segurança. A porta, ela dá tanto o sentido da entrada, do acesso, e também fala de segurança. Portas trancadas representam que a gente está se sentindo um pouco mais seguro. Antes de dormir, a gente vai conferir as portas da casa para ver se elas estão fechadas. De alguma forma a gente se sente mais seguro assim. A porta de que Jesus fala e se tratar, ela não é apenas uma porta de segurança, mas ela é uma porta de condução a pastos. Quantas pessoas estão buscando provisão em portas erradas? Quantos estão batendo e entrando por portas erradas, se alimentando de sobras, se alimentando de restos? Mas há uma porta que conduz a pastos que alimentam. Ele diz: eu sou o bom pastor. João 10, 11, eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Aqui ele está falando de cuidado. Esse eu sou imanente. O que Jesus está querendo dizer, sabe o Deus do céu, sabe o Pai, sabe toda a glória, sabe toda a majestade, e isso cada judeu sabia com clareza o tamanho, a dimensão desse Deus. Pois é, esse Deus se fez carne, é o que João declara desde o capítulo 1, esse Deus, o Verbo, se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E o que Jesus está mostrando aqui, através dessas declarações no seu ministério, no livro de João, é esse Deus imanente. Ele não é simplesmente o Deus lá do céu. Nós temos conceitos teológicos que falam de deísmo, né? De um Deus que criou o céu, sim, Ele é o Criador, mas depois abandonou a própria sorte. Nós temos o conceito teológico que fala de que Deus está em cada coisa, Deus está na pedra, Deus está na árvore, Deus está nisso, como se essa fosse a imanência de Deus, e Jesus está dizendo: não significa isso a imanência de Deus. A imanência de Deus é o Filho encarnado, que provém para vocês cuidado, que provém para vocês pastagem, que provém para vocês segurança, que provê para você direção, que provê para você alimento. Esse é o Deus que cuida de fato de você, que anda do seu lado.
João 11, 25, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Está falando de segurança eterna, e não só nessa. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morto, viverá. João 14, 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está falando de direção, de convicção e de segurança. Quando Jesus declara estas coisas tão claras, tão objetivas a seu respeito, e aí que parece que nós temos um problema no português, porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém, ué, o caminho leva para onde? Para quem vai. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Mas como ele diz, ninguém vê. Porque esse mesmo Jesus que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele diz: eu e o Pai somos um. Essa convicção, essa certeza de que nós estamos em boas mãos, de que nós estamos nas mãos do próprio eu sou. Ele ainda continua dizendo em João 15, 1, eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o agricultor. É aqui que você vai ter provisão, é daqui que você vai receber seiva, é aqui que você vai receber alimento, é daqui que você vai receber condições de frutificar na sua vida. Não coloque as suas esperanças na sua profissão, não coloque as suas esperanças na economia do país, na política social, coloque as suas esperanças em mim, porque eu sou a videira, e quando você está ligado a mim, você produz frutos. E quando produz, tem hora que eu dou uma limpada, mas para que você produza ainda mais. Em João 4,6, ele finalmente diz: eu sou, 4,26, ele diz à mulher samaritana: eu sou o Messias, sou eu que estou falando com você. Jesus declarou: eu sou a sua redenção. Eu sou o fim da sua sede. Eu sou o fim da sua exclusão. Você tem que vir aqui meio-dia, na hora que o sol está mais forte, porque quando você quer vir no horário que as outras mulheres vêm, elas dizem: não me misturo com ela. Você já casou 1, 2, 3, 4, 5 vezes, nada está dando certo para a sua vida. Você já buscou em tantas camas, você já buscou em tantas bocas, você já buscou em tantos relacionamentos, não encontrou essa sede na sua alma de ser querida, de ser amada, de ser aceita. Olha, eu quero te dizer, mulher, eu sou o que você precisa, eu sou a água. Quando você beber de mim, nunca mais vai ter sede. Pelo contrário, porque não é apenas matar a sede. A promessa do eu sou, Jesus Cristo, para nós é que rios de água viva fluiriam. Você não vai ser apenas uma pessoa sem sede. Em você haverá uma fonte de vida. As pessoas vão chegar até você e elas vão receber a vida, minha vida, que flui através de você. E foi isso o que imediatamente aconteceu com aquela mulher. E 2 dias depois ela trouxe uma cidade inteira aos pés de Jesus, porque aquela mulher sedenta agora descobriu uma água que mata a sede, mas muito mais, alguém que faz jorrar dela fontes de água viva. Eu sou a tua redenção. Quando os discípulos estão com medo no meio do barco, vem alguém andando pelas águas, dizem: é um fantasma. Ele diz: não tenham medo, sou eu. Mas de todos os eu sous da Bíblia e do Evangelho de João, eu gostaria de finalizar com um. João 18:5. Quando perguntam, juntamente com Judas, a quem vocês estão procurando? E eles respondem, versículo 5, a Jesus de Nazaré, responderam eles. Então disse Jesus
sou eu. Ele poderia dizer, eu sou. Mas de todos os eu sou, esse é o que muda a tua vida. Você já viu o jogador de futebol que no dia do jogo da decisão, ele se esconde, treme? O jogador jogava tudo numa equipe pequena, vai para uma equipe grande. Quando veste aquela camisa, pesa a camisa. Você já viu isso acontecendo? O camarada jogava no Vasco a vida toda, fazia o que queria. Irmão, vai para o Corinthians, o cara amarela. Já ouvi aí, eu repreendo em nome de Jesus, né, irmão? Tá, eu também. Comecei com Vingadores e vou novamente voltar um pouquinho, porque no Homem-Aranha eu nunca pus fé. E eu vou explicar por quê. Porque o Homem-Aranha ele não pode ser herói numa cidade que tem lá no meu estado, chama Aquidauana. Aquidauana é uma cidade que não tem prédio. Como que o Homem-Aranha vai ser herói numa cidade que não tem prédio? Ele não consegue nem se movimentar. Não sei se você já percebeu, todo mundo que se envolve com o Homem-Aranha morre. Morreu o tio, morreu a tia, morreu a Mary, como que é o nome dela? Como? A Mary Jane. Todo mundo que é amigo dele se dá mal. Eu não gosto do Homem-Aranha. Quando a gente era pequeno, a gente tinha até uma musiquinha, eu só vou cantar essa parte, Homem-Aranha, Homem-Aranha. Quando briga, sempre apanha, né? Mas sabe, aquele que não podia falhar, e na hora que você precisa, falhou. Você já teve um amigo assim, que falhou num momento que não podia? Era a hora que você precisava de um companheiro, falhou. Muitas vezes a gente é assim em relação à igreja, a gente é assim em relação até mesmo uma célula, uma experiência de grupo. Na hora que a gente queria, precisava, parece que a gente não teve o retorno, a expectativa. Estava no momento crucial da história. Talvez, vendo o potencial que era Jesus, um dos próprios discípulos poderiam dizer, não, melhor morrer eu e deixar ele seguir com o movimento. Talvez Pedro, afoito, né, sem pensar, pudesse dizer, não, podem me levar, eu sou esse Jesus. Mas Jesus não deixa que ninguém se manifeste. Ele diz, sou eu, quem vocês estão procurando sou eu, aquele que tem que sofrer, padecer todas as coisas, morrer pelos pecados sou eu estou aqui, e que se cumpra na minha vida os planos do Pai. Ele se apresenta, queridos, ele diz, sou eu sou, porque é para isso que eu vim, é para isso que eu me tornei o Deus presente que o homem precisava, para morrer, para padecer. Sabe por quê? Porque não adiantava Pedro morrer, não adiantava João morrer, não adiantava nenhum religioso morrer, porque nenhum tinha conseguido viver completamente sem pecado, e só ele, nascido sem pecado, viveu uma vida sem pecado, tinha poder para vencer a morte. E ele diz, sou eu, aqueles que vocês estão procurando, aquele que vocês estão procurando, este alguém sou eu, e eu vou fazer o que tem que ser feito. Esse é o seu Deus, esse é o seu eu sou. Você tem um trono, você tem um Deus no trono, que governa todas as coisas, mas você tem um Deus presente, que anda com você em todas as batalhas. Ele não é um Deus que existe. Às vezes as pessoas querem provar a existência de Deus. Esqueça isso. Porque existe muita diferença entre existir e ser. Eu existo, mas o meu Deus é. Queria que você, antes de nós cearmos juntos, pudesse aprender um pouquinho mais do que é esse Deus eu sou. Descartes disse, penso, logo existo. Mas eu sou foi afirmado por Cristo. Descartes afirmou a consciência da sua existência, Jesus afirmou a sua divindade e pré-existência. Duas pessoas e dois verbos diferentes. Um disse, eu existo, e o outro disse, eu sou. O primeiro se explica na limitação do tempo e do espaço, o segundo se explica na independência de todas as coisas.
Tudo que existe teve um princípio, e por mais que dure, terá um fim. Tudo que existe ocupa um espaço, e por maior que seja, é limitado. Quem existe nasce e morre, começa e acaba. Tudo que existe hoje, ontem não existia, e provavelmente amanhã não existirá. Existência pressupõe origem, e origem pressupõe força criadora. Por exemplo, a ciência diz que o universo tem 13 bilhões de anos. Raciocine comigo então. Se tem idade, então existe. E se existe, por alguém foi criado. Assim como o Big Bang pelo haja luz foi impulsionado. Por isso existe o homem, o cosmos e existem as galáxias. Existe o Sol, os planetas e as estrelas. Existem anjos, animais, peixes e vegetais. Existem as partículas atômicas e as partículas subatômicas. Deus não existe dentro da existência, porque Deus é o criador dela. Tudo ao nosso redor tem idade, tudo ao nosso redor foi criado, mas Deus não. Deus não existe, Ele absolutamente é. Aquele que é não é limitado pelo tempo ou espaço. Aquele que é não nasceu nem foi criado. Eu existo, eu grito dentro da minha dependência temporal. Eu sou a voz de Deus que por toda a eternidade ecoa. Eu existo, foi pronunciado em desobediência no jardim do Éden. Eu sou a obediência no jardim do Getsemane. Eu existo, é a afirmação do próprio eu na Torre de Babel. Eu sou a negação do próprio eu na cruz do Calvário. Eu existo, é o bezerro de ouro feito pelos hebreus no deserto. Eu sou a adoração de Deus pelo que Ele simplesmente é. Eu existo, é a voz da solidão. Eu sou a palavra que a toda a humanidade conforta. Ele é antes da formação do sol e das estrelas. Ele é antes que houvesse dia e noite. Ele é antes do mar separar-se da terra. Ele é antes do barro rebelar-se contra ele. Ele é o pão da vida antes que o fruto da morte existisse. Ele é a luz do mundo antes das trevas possuírem a humanidade. Ele é a porta de chegada à casa do Pai depois de um caminho de lutas e decepções. Ele é o bom pastor antes da existência do lobo devorador. Ele é a ressurreição e a vida antes da cova e da sepultura. Ele é o caminho certo antes da perdição e do engano. Ele é a verdade antes da mentira e da armadilha. Ele é o guia no Egito libertando o seu povo da escravidão. Ele é a voz no Moriá substituindo o cordeiro do sacrifício. Ele é submetido na história nascendo como um menino indefeso. Ele é presente no mundo ferido pelo mal. Ele é o sacrifício na cruz a oferecer sua vida. Ele é ativo na história da humanidade. Ele simplesmente é. E porque Ele também está. Ele está nos teus sonhos impossíveis, tornando-os alcançáveis. Ele está nos teus pesadelos, dissipando toda a dor. Ele está nas tuas noites mal dormidas, no teu cansaço, no teu estresse. Ele está nas vozes motivadoras do seu dia a dia. Ele está no antirretroviral te mantendo em vida. Ele está na perda da dor de um ente querido. Ele está no choro, no riso, na ansiedade e na angústia. Ele está no teu passado, visitando a dor do estupro e da rejeição. Ele está no teu coração, plantando a semente do perdão. Ele está na porta, esperando o dia do arrependimento e do abraço. Ele está pronto para te restaurar das drogas, do fumo e de tudo que te destrói. Ele está com você agora, neste exato momento, limpando os resquícios do pecado, porque Ele é um Pai de amor. E é nele que você existe, respiras e se moves. Ele é tudo o que você precisa para viver. Se você está aplaudindo o nome dele, que é, você pode fazer isso com o seu melhor aplauso. Você pode se colocar em pé e dizer: Ele é, sim, Ele é o meu Deus. Glórias a Deus, Senhor, Tu és. Tu és. Não há semelhante a Ti, Tu és. Tu és. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus desde o princípio. A palavra estava com Deus e por meio da palavra, Jesus, Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la. A palavra estava no mundo. E por meio dela, Deus fez o mundo. Mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, para o seu próprio povo. E o seu povo não recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam.
A estes, Ele, que é, deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais. Isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Pai é quem foi o Pai deles. A palavra, Jesus, aquele que é, se tornou um ser humano e habitou entre nós, cheio de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como único filho do Pai. Todos os dias, você crendo ou não em Deus, você desfruta da transcendência de Deus. Todos os dias o sol se nasce, você crendo ou não crendo em Deus, sim ou não? Quando precisa, a chuva cai sobre a horta daquele que crê em Deus e daquele que é ímpio. Até em alguns dias, o próprio ímpio se dá melhor do que aquele que crê em Deus. Todos os dias a humanidade desfruta da transcendência de Deus. Mas hoje, o convite é que você desfrute da imanência de Deus. Em Cristo Jesus não há outro caminho. Assim como diz Deus, não há outro Deus, assim também a palavra no Novo Testamento nos ensina, para esse único Deus, apenas um único caminho, e o seu nome é Jesus, o seu Filho. Ele é o único mediador, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o próprio e vivo caminho, Ele não aponta o caminho, mas o livro de Hebreus diz que Ele é o próprio caminho. Hoje, Deus não quer ser reconhecido apenas como o Deus dos céus, o Deus do universo. Ele quer ser reconhecido como o seu Deus, aquele que entra na sua vida e faz novas todas as coisas. E esse seu Deus tem um nome, e o seu nome é Jesus. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu quero te dizer, hoje Ele quer ser o eu sou da sua vida. Ele quer ser o seu pastor, Ele quer ser a porta pela qual você vai entrar, Ele quer ser o caminho, Ele quer ser a luz, o pão, a água que mate a tua sede. Ele quer ser o seu Deus pessoal. Ele quer que você possa dizer dele, o Senhor é o meu pastor, Ele tem nome. Se você nessa noite ainda não o tem dessa forma, eu queria convidá-lo a fechar os seus olhos e a convidar Jesus para ser o eu sou na sua vida. Feche seus olhos. E se você sente o desejo e toma a decisão de fazer Jesus o Senhor da sua vida, ore comigo. Senhor Deus, eu reconheço que há um só Deus. Eu reconheço que não há nenhum outro. E eu reconheço que só há um caminho que leva ao Senhor. E esse caminho é Jesus. Eu reconheço que não adianta eu tentar ser o melhor que eu consiga ser. Eu reconheço que não adianta eu tentar fazer isso por boas obras. Não adianta nem mesmo, Senhor, eu ter uma religião e praticá-la. Eu reconheço que eu estou longe do Senhor. O meu pecado me afasta do Senhor. E eu reconheço que o sacrifício de Jesus na cruz tem poder para me livrar do pecado, lavar a minha vida e me levar de volta ao Pai. Por isso, reconhecendo Jesus como o grande eu sou na minha vida, eu convido a entrar e a fazer morada na minha história. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você fez essa oração,
Há algumas pessoas tão queridas aqui no templo, algumas estão de coletes azul, outras de coletes vermelhos, aos pastores. Procure um líder de célula, alguma dessas pessoas, ou um irmão que está ao seu lado mesmo, e diga: eu fiz a oração, e eu quero saber mais de Jesus. E essa pessoa com certeza vai te instruir muito bem nesse caminho, de agora em diante. Esse é um instante, queridos, que nós vamos encerrar este culto com uma grande celebração. É a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor, você pode assentar-se neste momento. A ceia do Senhor, ela é um momento em que nós celebramos a Deus assim. Nós reconhecemos na mesa, tão simples, queridos, em 2 elementos, a verdade que mudou a nossa história, a nossa vida. E essa verdade diz de que Jesus viveu uma vida que eu não era capaz de viver, que Ele morreu pelos meus pecados, mas que também ressuscitou ao 3º dia. E por fim, essa mesa nos faz lembrar que daqui a pouco nós o veremos novamente. Ele voltará para os seus. Quem que participa da ceia? Participa da ceia aqueles que já entregaram a sua vida a Jesus Cristo, e que além de terem feito esta decisão, deram pública profissão de fé através do batismo, descendo as águas, dizendo: eu sou uma nova criatura em Jesus. E que também estão em comunhão com o corpo, que amam a família de Deus, e estão vivendo a comunhão com a família do Senhor. Se você já aceitou a Jesus, já foi batizado e está ligado ao corpo, eu quero convidá-lo nessa próxima canção a retirarmos os elementos para participarmos da ceia do Senhor. Retire os seus elementos, há mesas aqui à frente, há mesas com os diáconos ao fundo, e volte para o seu lugar para que a gente possa celebrar todos juntos esse momento. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Terei vitória
está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças a Deus, depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim, em memória do Senhor, segundo a sua ordem. Você que é corpo com Ele, coma do pão. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. Nós somos irmãos de sangue, amém? Nós somos irmãos de sangue, somos ligados pelo mesmo sangue, em nome do Senhor Jesus. Então você vai pegar o seu cálice e vai dar ao seu irmão, dizendo: até que juntos a gente beba lá no céu, amém? Você pode dizer isso de maneira mais simples, diz: te vejo no céu, meu irmão. Te vejo no céu, minha irmã. Você abre o meu, fazendo favor. Conforme a ordem do Senhor Jesus, bebamos do cálice. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor, nós glorificamos o teu santo nome. Aleluias, aleluias, aleluias sejam dadas ao Senhor. Teu nome é santo. Glórias sejam dadas ao Senhor, nós te glorificamos, porque na cruz do Calvário, todo escrito de dívida foi, ó Pai amado, rasgado pelo poder do teu nome, pela autoridade do teu sangue. Nós fomos feitos nova criatura em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. E nós glorificamos e aguardamos ansiosamente a tua volta, Senhor. Oh Deus, que o amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, a consolação, as edificações do Espírito Santo sejam sobre o povo de Deus, hoje e até o fim dos dias, aqui nesse lugar e em toda a face da terra, em nome de Jesus.